Irmãos, temos caminhado desde começo desse mês, começo do mês de março, junto com Cristo, rumo ao Calvário. O convite que foi feito para a gente lá no começo: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. É o convite que se coloca diante de nós ainda hoje. Nós somos convidados por Jesus a trilhar o caminho do Calvário junto com Ele, a partilhar junto com Ele dos sofrimentos, a partilhar com Ele também da sua glória. E hoje a gente chegou num ponto crucial dessa caminhada de Jesus rumo ao Calvário. Marcos, capítulo 14, a gente começou na semana passada falando sobre a última refeição que o Senhor Jesus teve com seus discípulos, aquele último momento onde pão, vinho foram partilhados entre eles, lembrando de uma refeição que havia sido feita muito tempo atrás, quando os israelitas, os hebreus, estavam saindo da terra do Egito, sendo libertados pelo seu Deus e indo em direção à terra prometida. O povo de Deus, depois de amargar 400 anos de escravidão, através de um libertador, Moisés, passou pelas águas e passou por alguns anos também, durante muito tempo, 40 anos no deserto, até rumarem a terra das promessas. Porém agora, mais um libertador, e agora não seria apenas um novo Moisés, seria alguém que era muito maior do que Moisés, um libertador que não era apenas humano, mas era humano e divino, Jesus Cristo, numa nova Páscoa, estava ali liderando os seus discípulos a festejarem a última ceia, para poderem então passar pela libertação, de uma vez por todas, do jugo e do poder do pecado, jugo e poder que um dia nos oprimia. E depois de cearem, depois de terem comido aquela última refeição, Jesus e os seus discípulos, o versículo 26 de Marcos, capítulo 14, diz que, tendo cantado o hino, Jesus e os seus discípulos saíram para o Monte das Oliveiras. Então, lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Então Pedro lhe disse: ainda que todos se escandalize, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nessa noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele, Pedro, insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Então foram ao lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, Jesus achou os seus discípulos dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem 1 hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E veio pela 3ª vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta! Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima.
E logo falava ele ainda quando chegou Judas, um dos 12. E com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba, uma multidão com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse. Prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. Então, lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: Saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes? Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando-o, todos fugiram. Seguia-o um jovem coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Feche seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Querido Senhor, essa é a Tua palavra, quando nós somos relembrados daquela noite. Que agoniosa noite foi aquela em que Jesus, no Getsemane, rendeu ao Pai a sua vontade, rendeu ao Pai os seus desejos. Tantas vezes, Senhor, nós somos colocados na nossa vida em situações muito parecidas com as de Jesus. Devemos nos render, devemos nos entregar, dizendo: faça-se a Tua vontade. Mas tantas vezes, o pecado que habita em nós faz com que nós desejemos que a nossa vontade, o nosso jeito se cumpra e as coisas aconteçam do jeito que a gente quer. Tem misericórdia de nós, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, porque ela está aqui para nos advertir. A Tua palavra se coloca diante de nós nessa noite para curar o nosso coração, para acalentar, ó Deus, o nosso espírito conturbado, a nossa alma angustiada. Tem misericórdia de nós, Senhor, e fala conosco. Usa a minha vida a despeito das minhas falhas, a despeito das minhas limitações, e que no nome de Jesus eu possa ser um canal limpo por onde o Teu Espírito Santo flua e fale para com os meus irmãos. É o que eu te peço, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. Existe numa igreja na França um mosaico muito antigo que data do século XVIII. É esse mosaico que você está vendo aí na sua tela. Na noite de quinta-feira da Páscoa, Jesus vai ao Monte das Oliveiras com seus discípulos, chama para mais perto 3 dos seus discípulos, amigos mais chegados, mas existe um momento em que sozinho Jesus precisa encarar o Pai. Jesus precisa encarar o Pai, e ali num canto, naquele jardim, no Monte das Oliveiras, naquele jardim das aflições, numa noite de aflição, Jesus passa mais uma noite, agoniado, em oração. E esse mosaico que você está vendo aí na sua tela, descreve, na verdade, retrata aquilo que Lucas descreve no seu evangelho, que Jesus suava sangue naquela noite. Mas eu queria chamar a sua atenção para 2 partes dessa figura que está sendo projetada aí para você. A primeira parte é sobre a pedra do lado esquerdo. Você consegue ver um cálice brilhante, radiante. Mas não se engane, dentro desse cálice há uma cruz. Dentro desse cálice há uma morte vergonhosa, e é isso que Jesus está para enfrentar. O segundo detalhe, a segunda coisa para a qual eu quero chamar a sua atenção, é esse círculo ao redor da cabeça de Jesus. Está escrito em latim nesse círculo: faça-se a tua vontade.
Muitas vezes na nossa vida, meus irmãos, a gente se encontra em momentos cruciais como esse que Jesus enfrenta no jardim do Getsemane, como esse retratado nessa imagem. Por um lado, existe um cálice de sofrimento, existe um cálice de aflição, existe a nossa cruz que nós devemos carregar. Lembre-se da primeira mensagem dessa série: aquele que quiser ser meu discípulo, aquele que quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Aquele que quiser ser um discípulo de Jesus precisará passar por momentos em que tem diante de si um cálice de dor e sofrimento, mas que precisará aprender com Jesus a dizer: faça-se a tua vontade, faça-se o que tu queres e não o que eu quero. O primeiro versículo que a gente leu hoje, o versículo 26 do capítulo 14 de Marcos, conta para a gente que depois de Jesus cear, tomar o cálice, tomar o vinho naquela última ceia, naquela última refeição, Jesus canta com seus discípulos uma canção, um hino, e eles saem para o Monte das Oliveiras. Com um cálice de vinho na mão, Jesus indica que seria necessário que o sangue dele fosse derramado, esse sangue que faria uma nova e superior aliança do que aquela que havia sido feita antigamente com os israelitas. Jesus disse naquela última ceia que seria necessário que o sangue dele fosse derramado para que eles, os discípulos, pudessem desfrutar de uma nova aliança, de um novo relacionamento com Deus, o relacionamento que lá em Gênesis 3, no Jardim do Éden, foi quebrado por conta do pecado. Só que agora Jesus sai dali, daquele cenáculo, daquele aposento numa casa onde ele celebrou a última ceia, onde ele tomou do cálice junto com seus discípulos. E Jesus vai para o Jardim das Oliveiras, onde existe um outro cálice esperando com ele. Não um cálice de vinho, porque Jesus disse: não beberei outra vez do fruto da videira até que eu beba no reino do meu Pai. Mas agora Jesus vai beber um cálice de dor, de sofrimento. E aí a gente chega à cena central desse texto de Marcos 14, e dessa cena, todos os outros acontecimentos que a gente leu aqui nesses 20 versículos dependem dessa cena central. Essa cena central encontra-se relatada nos versículos 32 a 34, que quando eles foram para um lugar chamado Getsemane e chegaram naquele lugar, Jesus começou a se sentir tomado de pavor e de angústia e disse aos seus discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Esse tipo de relato não era um tipo de relato muito comum na época de Jesus. Séculos antes, Sócrates, o grande pensador e filósofo grego, foi condenado a tomar veneno, a tomar cicuta, para que ele tivesse a sua sentença executada. Porém, o que a gente vê nos relatos da morte de Sócrates, o filósofo, é que Sócrates foi até a sua morte, tomou o veneno de cicuta, e enquanto ele tomava aquele veneno, ele fazia xistes, ele fazia piadas, ele tentava ironizar os seus algozes. Sócrates teve uma morte relativamente tranquila e livre de angústias. Se a gente estudar a história do cristianismo, a gente vai ver que muitos dos nossos irmãos, os primeiros cristãos que sofreram perseguição pelo Império Romano, quando eram colocadas no Coliseu para serem enfrentadas por feras, para feras os devorarem, eles iam para aquela morte terrível com uma paz extremamente diferente daquela paz que você encontra nas pessoas do mundo. Vários relatos, o relato de Policarpo de Esmirna, que foi um bispo de Esmirna que viveu no primeiro século, e Policarpo, a história da igreja conta para a gente que ele já era um senhorzinho de 86 anos, que serviu ao Senhor a vida inteira, e quando ele é levado para ser julgado, Policarpo tranquilamente responde aos seus inquisidores. E quando ele é levado para a morte, ele pede que soltem os seus braços, ele morreria queimado. E Policarpo não se debate, ele tem uma morte absolutamente tranquila. Mas por que você está contando essa história de um povo que morreu, que teve sentença de morte, que morreu tranquilo? Porque diferente de Policarpo, diferente dos primeiros cristãos, diferente de Sócrates, Jesus, nesse momento crucial da vida dele,
ele começou a se sentir tomado de pavor e angústia. A morte de Jesus não foi uma morte na qual ele demonstrou impassividade, não mostrou paixão alguma, não mostrou sentimento algum. A cena central de Marcos capítulo 14 é um Salvador angustiado, um Salvador aflito, um Salvador em sofrimento. Hoje pela manhã, eu e o pastor Binho, na escola dominical, nos lembramos de que Jesus é aquele que se envolve no sofrimento da humanidade, que está no sofrimento da humanidade. Jesus está com aqueles que sofrem. Jesus não é um mestre impassível, mas Jesus, diante desse momento crucial da sua vida, ele sente pavor, ele sente angústia, e uma angústia a ponto de querer morrer. A minha alma está profundamente triste até a morte, Jesus diz. Nessa cena central de Marcos 14, o servo sofredor, Jesus Cristo, experimenta emoções muito humanas. E o que isso ensina para mim e para você? Ensina que Jesus não usou como usurpação o ser igual a Deus, e que nesse momento de morte, nesse momento de sofrimento, Jesus se esvaziou a tal ponto, se fez servo. Se fez servo não apenas quando ele lavou os pés dos discípulos, mas se fez servo dizendo: Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas faça-se a tua vontade. Um servo se curva diante da vontade do seu Senhor, e Jesus se apresenta no Getsemane como um servo sofredor de Deus. Isso ensina para a gente que Jesus não é alguém que não possa se compadecer das nossas dores e dos nossos sofrimentos. No caminho do Calvário, a gente descobre um Jesus muito mais humano do que a gente poderia imaginar. Embora sendo Deus, Jesus escolhe estar com aqueles que sentem dor. E o que estava acontecendo com Jesus ali naquele momento no Getsemane? O pastor Timothy Keller nos ajuda, ele diz que no jardim do Getsemane, Jesus se volta para o Pai, e tudo que Jesus consegue ver diante de si é a ira, é o abismo, é a separação do cálice, aquele cálice que ele tinha que tomar. Deus é a fonte de todo amor, de toda vida, toda luz, toda coerência. Portanto, ser excluído de Deus é ser excluído da fonte de todo amor, de toda luz, de toda coerência. Ali, Jesus começou a experimentar a desintegração espiritual, a desintegração cósmica e infinita que aconteceria quando ele se separasse do Pai na cruz. Ali no Getsemane, Jesus começou a experimentar uma mera antecipação disso e cambaleou. Por que Cristo sofreu tamanha angústia? Porque no Getsemane ele começou a se separar do Pai. Aquele que é a fonte de toda luz, de toda vida, de todo amor, de toda bênção. Jesus, por conta do meu e do seu pecado ali no Getsemane, começou a sentir aquilo que ele sentiria de forma definitiva na cruz, quando ele bradou: Deus meu, por que me abandonastes? Por que me desamparaste? Jesus sofreu o abandono do Pai na cruz do Calvário, mas aqui no Getsemane ele já estava começando a sentir o prenúncio daquilo que viria, a separação, o afastamento do Pai. Por que Cristo sofreu tamanha angústia? Por que Cristo precisou se separar do Pai? Por que Cristo sofreu? Quais eram os motivos que deixaram Cristo tão mal? Em todos esses 20 versículos que a gente leu hoje, existem alguns motivos que, além desse afastamento do Pai, corroboraram, ajudaram para Jesus se sentir mal. O primeiro motivo é que Jesus sabia que seria abandonado pelos seus discípulos. Olha o que o versículo 27 diz. Versículo 27 de Marcos 14 diz que: então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. O versículo 27, Jesus está falando que ele mesmo seria ferido e os seus discípulos seriam dispersos. E mesmo Pedro falando que ficaria com Jesus até o fim, e mesmo depois de Pedro falar isso, os outros discípulos que estavam ao redor confirmaram: Senhor, a gente está com o Senhor até o fim. Mestre, a gente está contigo até o fim. Estou contigo e não abro.
Embora os discípulos jurassem a Jesus fidelidade, Jesus sabia que ele seria abandonado pelos seus. Quem aqui não sofreria angústia sabendo que seria abandonado pelos seus amigos? Pessoas em quem você depositou o seu tempo, sua dedicação, seu carinho, seu ensino. Quem diria que no momento de maior angústia da sua vida, eles te abandonariam? Cristo sofreu uma angústia tão grande, porque ele sabia que seria abandonado pelos seus discípulos, mas ele também sabia que Pedro, o seu braço direito, Pedro, um dos seus melhores amigos, os mais próximos de todos, aquele grupinho de 3, em quem você confia, com quem você divide coisas muito sérias da sua vida, para quem você conta segredos, além de saber que os seus amigos, o seu grupo de amigos maior o abandonaria, Jesus também sabia que Pedro negaria conhecê-lo. Não é apenas aquela pessoa que, depois de muito tempo, fala, eu lembro dela com saudade, mas hoje as nossas vidas tomaram rumos diferentes, cada um está no seu canto, mas eu ainda guardo um carinho muito grande. Não, Pedro negaria conhecer Jesus. Cristo sofreu tamanha angústia porque ele seria abandonado pelos discípulos, mas também seria abandonado pelos seus melhores amigos. Versículos 29 e 30 diz que quando Pedro ouve Jesus dizer que as ovelhas seriam dispersas, Pedro diz, ainda que todos se escandalizem do Senhor, eu jamais, e eu tenho muito cuidado com pessoas que têm palavras e frases categóricas assim, jamais, que no momento da dificuldade são as primeiras pessoas a pular do barco. E aí o versículo 30, Jesus responde para Pedro, em verdade eu te digo, Pedro, hoje, nessa noite, antes que o galo cante 2 vezes, você vai ver a sua fala se trair. Você vai se trair na sua fala. Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Esse jamais vai durar algumas horas apenas. Jesus sofreu tamanha angústia porque ele sabia que seria abandonado pelos seus discípulos e sabia que o seu braço direito, um de seus melhores amigos, o negaria tê-lo conhecido. Mas Cristo também sofreu uma angústia tão grande, porque ele sabia que outro amigo seu, esse não tão próximo, mas alguém em quem ele confiou, alguém que cuidava das finanças do grupo, alguém que caminhou com ele para cima e para baixo, alguém com quem provavelmente Jesus dividiu a esteira. Naquela época eles viajavam, não deviam ter uma cama fixa, carregavam esteiras. Provavelmente Jesus devia ter dividido esteira com Judas. E naquele momento de angústia ele sabia que o outro trairia. Os versos 43 em diante contam que Jesus ainda falava com Pedro, Tiago e João. Judas chega e junto com ele uma multidão. Os principais sacerdotes, os anciãos, os escribas mandaram não apenas essa multidão, mas mandaram também soldados com espadas, com porretes, para pegarem Jesus. Judas não apenas teve o descaramento de trair Jesus, mas ele quis se esconder no meio da multidão. Ele quis se esconder no meio de gente irada. Irmãos, nos nossos dias, tantos de nós temos atitudes, não como a de Judas que traem diretamente. Judas ainda chegou e deu um beijo para entregar, essa era a senha para entregar Jesus para os algozes. Mas tantas vezes eu e você nos escondemos no meio de uma turba, de uma multidão violenta que fala palavras de ordem, que grita palavras feias para Jesus, que desfazem aquilo que Jesus já disse, que contrariam tudo aquilo que as Escrituras nos ensinam que um discípulo de Jesus deveria ser. Nós somos Judas quando estamos no meio da multidão feroz, da multidão que vem para matar Jesus com paus, com porretes, com espadas. Esse é o nosso beijo da traição. Esse é o nosso beijo da traição. E Judas, quando se aproxima de Jesus, ainda diz, Mestre, e o beija. Cristo, no jardim do Getsemane, sofre agonia tão grande, porque ele sabe que os discípulos vão abandonar. Jesus sabe que Pedro vai negar, mas Jesus também sabe que Judas iria traí-lo.
Judas iria traí-lo. Quais são os beijos que você tem dado no seu mestre? Você diz, mestre, se escondendo atrás de uma multidão feroz. Você beija, mas a multidão que está atrás de você, as pessoas que você influencia nas suas redes sociais, estão cheias de espadas, armas, porretes. O nosso linguajar, nas nossas discussões, nos nossos desentendimentos com as pessoas, sim, porque eu posso me desentender com alguém, mas ser totalmente respeitoso com ela, com essa outra pessoa. Eu posso divergir de opinião e ser respeitoso com essa pessoa, mas tantas vezes eu e você nos escondemos atrás da multidão, da turba dos comentários do Facebook e dizemos palavras agressivas. Aqui na igreja falamos mestre, Senhor, mas a gente beija Jesus e se esconde atrás da multidão. Mas talvez você não se identifique com os discípulos que abandonam, talvez você não se identifique com o Pedro que nega, talvez você não se identifique com o Judas que trai. Mas com certeza eu e você vamos nos identificar com as outras situações que aconteceram naquela noite terrível. No momento de maior angústia, os discípulos mais íntimos de Jesus, Pedro, Tiago e João, eles parecem não se importar com o que Jesus está passando. Pedro negou, mas Jesus está passando por uma aflição e ali ele chama, ele reúne 3 dos seus melhores amigos, Jesus os chama para orar. Vamos orar comigo. Jesus deixa eles ali e fala, por favor, vigiem, orem junto comigo, eu vou estar ali falando com meu Pai. Quando Jesus se afasta e volta, ele vê que aqueles em quem Jesus havia depositado tanto do seu carinho, do seu amor, tanto da sua atenção e do seu tempo, pareciam não se importar. A aflição que Jesus estava sentindo, a alma angustiada até a morte de Jesus, agora, para aqueles discípulos, virou motivo para uma soneca. Como se eles estivessem dizendo, Jesus, isso está afligindo o Senhor, mas o que a gente tem a ver com isso? Versículo 32, foram ao lugar chamado Getsêmani, e ali chegados, disse Jesus a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Ele levou consigo Pedro, Tiago, João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia e disse-lhes, a minha alma está profundamente triste até a morte. O que você faria se um amigo seu te chamasse para um lugar deserto e falasse, olha, eu preciso conversar com você, meu amigo. Eu preciso muito desabafar com você. A minha alma está muito angustiada. Essa semana eu passei por situações terríveis e eu sei que o pior está para vir. E aí você chama esse amigo para essa conversa e o amigo começa a dormir. Como você se sentiria? Você se sentiria, no mínimo, rejeitado por ele. Não apenas rejeitado, mas como se o seu amigo estivesse fazendo pouco caso do seu sofrimento, pouco caso da sua dor. Jesus volta por 3 vezes, a gente vai ver isso daqui a pouco. Jesus volta por 3 vezes. E os amigos íntimos de Jesus parecem não se importar com o sofrimento e a dor. Cristo estava sofrendo tamanha angústia, porque ele sabia que os seus discípulos, os seus melhores amigos não se importavam. Mas Cristo também sofreu angústia porque ele sabia que algo estava para vir. Uma grande libertação estava para vir. Jesus sabia daquilo que ele nos livraria. Jesus sabia que existia um grande pecado do qual ele deveria nos livrar. Olha só o que os versículos 50, 51 e 52 dizem para a gente. E essa talvez seja a parte mais enigmática desse texto de Marcos 14. Um homem vestido num lençol no meio da noite, ele não tem roupa nenhuma por baixo, e ele sai e ele aparece na cena do nada. De repente, aqueles da multidão, a multidão violenta, a multidão feroz, agarram o lençol daquele homem, e aquele homem sai correndo nu no meio da noite. É isso que os versículos 50 a 52 contam para a gente. Os estudiosos dos textos bíblicos dizem que provavelmente Marcos, quando escreveu isso, ele estava tentando dizer que esse homem nu que foge no meio da noite era ele mesmo.
João faz muito isso no Evangelho, ele diz o discípulo amado, quando na verdade ele estava falando dele mesmo, João. E aqui em Marcos usa o mesmo recurso literário que João usa. Um homem nu, um jovem nu, no meio da noite que estava enrolado no lençol. Quando a gente ouve esse episódio, esse pequeno episódio dentro da noite de agonia de Jesus no Getsêmani, a gente é lembrado de duas cenas descritas no livro de Gênesis. Talvez você se lembre da cena de um jovem, José, que quando é assediado pela esposa de Potifar, José, por guardar os mandamentos do Senhor, José, por saber que aquilo era errado, sai correndo e nas mãos daquela mulher fica o seu lençol. A gente sabe que José sai correndo, a mulher arma um escândalo e José é preso, segue para um tempo dentro da prisão. E o que acontece com Jesus imediatamente depois disso? A multidão violenta e os soldados levam Jesus preso. Mas existe uma outra cena no livro de Gênesis para a qual Marcos está querendo apontar ao contar esse episódio do jovem nu no meio da noite. Marcos está querendo contar para mim e para você que lá em Gênesis havia uma outra nudez de duas pessoas que desfrutavam de uma relação plena com Deus, mas que porque resolveram seguir o seu próprio caminho, essas duas pessoas tiveram esse relacionamento pleno com Deus quebrado. Marcos está querendo fazer com que eu e você nos lembremos de Adão e Eva, os nossos primeiros pais, que depois de comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, tiveram seus olhos desvendados e passaram a ver que eles estavam nus. E o pecado faz isso com a gente. No meio da noite, a gente está seguindo Jesus de perto, mas quando a gente resolve tomar o nosso caminho, quando a gente resolve fugir e abandonar o Mestre, o que fica exposto diante de nós é a nossa nudez, é a vergonha do nosso pecado. Por que Cristo sofreu tamanha angústia? Porque Jesus sabia que para cobrir a nossa nudez, Jesus sabia que para cobrir o nosso abandono, Jesus sabia que para cobrir a multidão dos nossos pecados era necessário que Ele bebesse do cálice. Não o cálice com o fruto da videira, porque esse Ele beberia apenas no reino do Pai, mas o cálice de dor e sofrimento que estava designado para Ele. Por que Cristo sofreu tamanha angústia? Ele sofreu tamanha angústia porque Ele sabia que Ele precisaria nos livrar da nossa nudez. Cristo sofreu tamanha angústia também porque Ele sabia que por conta do nosso pecado, Ele teria que tomar aquele cálice. E a gente volta para a cena principal de Marcos capítulo 14. Por 3 vezes, a gente já viu que os discípulos estavam dormindo por 3 vezes, mas por 3 vezes Jesus faz a mesma oração ao Pai. Jesus ora por 3 vezes pedindo que o Pai o livrasse daquela hora de aflição, de angústia. O Mestre que sente a nossa dor, lá no Getsêmani pediu ao Pai que o livrasse. Mas a resposta que Jesus ouve, tanto nos versículos 35, no versículo 39, no versículo 41, a resposta que Jesus ouve no silêncio ensurdecedor daquele jardim naquela noite, é um não. É o não do Pai. N.T. Wright nos ajuda, dizendo que naquele momento, naquela noite, Jesus passa por grande aflição. Jesus faz uma oração por resgate e essa oração é repetida 3 vezes. Por fim, ao que parece, Jesus ouve daquele a quem ele chama de Abba, Pai. E essa palavra Abba no aramaico, que era a língua que Jesus falava, significa paizinho, pai querido. Jesus ouve daquele a quem ele chama de Abba a resposta não. Se Jesus recebeu essa resposta a uma de suas orações mais sinceras, nós não deveríamos nos surpreender quando isso às vezes também acontece conosco. No jardim do Getsêmani,
no jardim das aflições, Jesus chamando o Pai de Abba, numa oração, numa das orações mais sinceras que Jesus fez, numa das orações mais angustiadas que Jesus fez, naquela noite, Jesus ouve a resposta para a sua oração como sendo um não. Tantas vezes eu e você temos pouca resistência ao sofrimento que a gente tem que enfrentar. Porque não se esqueça, embora muitos pregadores hoje em dia, televisivos, pregadores da internet, tentem dizer para mim e para você que a vida com Jesus é só prosperidade, alegria e bênção, o convite do começo dessa série, o convite que está lá em Marcos capítulo 8, é o convite de que nós abracemos a nossa cruz e sigamos Jesus no caminho do Calvário. E estar no caminho do discipulado, estar no caminho com Jesus rumo à cruz, é dizer, Pai, faça-se a tua vontade, mas é sobretudo quando ouvir o não de Deus, se submeter a essa vontade. Tantas vezes eu e você falamos, Senhor, faz a tua vontade, vou fazer a prova de vestibular, mas faz a tua vontade. E aí, quando o resultado não é aquele que a gente quer, a gente fica bravo, a gente vocifera contra Deus. Quando o relacionamento não está dando certo, quando o filho se torna rebelde, quando aquela promoção no trabalho não chega, quando a esposa ou os filhos não correspondem a gente do jeito que a gente gostaria, a gente fala, faça-se a tua vontade, mas a gente não consegue, assim como Jesus, não apenas dizer, mas de fato se submeter. Se Jesus recebeu a resposta do Pai como um não para a sua oração mais sincera, eu e você não deveríamos nos surpreender quando Deus diz não para a gente, porque até o não de Deus, até os nãos de Deus servem para nos fazer amadurecer, servem para nos fazer crescer, mas acima de tudo, os nãos de Deus nos ensinam a abraçarmos os nossos sofrimentos e ao abraçarmos os nossos sofrimentos, nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Você sabia que à medida que você abraça o seu sofrimento, você se torna mais parecido com Jesus? Não estou dizendo que você deve gostar do sofrimento, é diferente. Mas abraçar, acolher o seu sofrimento e dizer, Senhor, é isso que o Senhor tem para mim? É esse cálice que o Senhor tem para mim? É esse cálice desse marido não cristão que o Senhor tem para mim? É esse cálice de um relacionamento difícil que o Senhor tem para mim? É esse cálice de abrir mão dos meus gostos, das minhas vontades, para servir ao outro que o Senhor tem para mim? Abrace o cálice, abrace o sofrimento. E quando Deus te disser não para os seus sonhos, mate os seus sonhos, crucifique os seus sonhos, para que novos e melhores sonhos possam nascer a partir da cruz. A gente falou muito sobre esse cálice essa noite. Que cálice era esse que Jesus teria que tomar? E aqui a gente está indo para o final. Ezequiel capítulo 23, os versículos 32 a 34, Ezequiel fala sobre um cálice que o Israel desobediente que estava para ir para o exílio beberia. Ezequiel diz que, assim diz o Senhor Deus, beberás do copo de tua irmã, copo fundo e largo. Você, Israel, que tem desobedecido, que tem pecado, você servirá de riso, servirá de escárnio, pois nesse cálice cabe muito. Você se encherá de embriaguez e de dor. O copo da tua irmã Samaria é copo de espanto e de desolação. Tu beberás esse cálice e esgotá-lo-ás, e lhe roerás os cacos e te rasgarás os peitos, pois eu o falei, diz o Senhor Deus. Em Ezequiel existe uma promessa para o povo desobediente de Deus, de que eles beberiam um cálice da ira do Senhor. Antes, meus irmãos, eu e você, por conta do nosso pecado, por conta da nossa nudez, estávamos destinados a tomar, a beber desse cálice da ira de Deus. Esse cálice que Jesus disse, passa de mim. Passa de mim. Porém, agora, Jesus estava sentindo a sua alma angustiada. E Jesus estava sentindo essa angústia suprema para poder cumprir a promessa que Deus fez a seu povo,
de que eles tomariam aquele cálice da ira. Mas existia uma outra promessa que Deus havia feito. Havia uma outra promessa de libertação que Deus havia feito, que o povo que uma vez tomaria o cálice da ira de Deus, depois tomaria um outro cálice, o cálice da salvação. Isaías, capítulo 51, versículo 22, fala que o povo de Deus não mais tomaria o cálice de dor, o cálice de sofrimento, o cálice de condenação. Isaías 51, 22 diz: assim diz o teu Senhor, o Senhor teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo, que não deixará o seu povo tomar o cálice da ira. Eis que eu tomo da tua mão o cálice de atordoamento, o cálice da minha ira, jamais dele beberás. Olha só o que Isaías está prometendo. Ele, o próprio Deus, tomaria das nossas mãos o cálice da ira que eu e você merecíamos. E na cruz de Jesus nós vemos essa promessa de Isaías se cumprindo. Jesus pediu: Pai, passa de mim esse cálice, mas faça-se a tua vontade. Ao fazer a vontade do Pai, o próprio Deus encarnado, Jesus, toma nas mãos dele o cálice da ira que estava destinado a nós, o cálice de atordoamento, e nós jamais beberemos desse cálice de atordoamento, porque Jesus tomou sobre si as nossas aflições. Jesus tomou sobre si a morte que eu e você merecíamos. Por fim, irmãos, queria que você refletisse junto comigo. Será que nós estamos como os discípulos daquele jardim, cheios de arrogância em um minuto? Será que nós estamos como aqueles discípulos que no minuto seguinte dormimos, como quem diz que não se importa com o sofrimento do Mestre? Será que nós estamos com aqueles discípulos que, quando são confrontados por Jesus, se sentem confusos e envergonhados no minuto seguinte? Será que, como Judas, nós estamos prontos a trair Jesus se isso servir aos nossos outros planos, aos nossos outros interesses, por exemplo, 30 moedas de prata? Será que nós estamos prontos a trair Jesus se ele não corresponder às nossas expectativas? Por outro lado, será que eu e você estamos prontos para vigiar junto com Jesus no jardim, compartilhando de sua dor angustiada? Meus irmãos, embora nós não tenhamos sido chamados para repetir o sacrifício de Jesus, porque o sacrifício de Jesus foi definitivo, e por conta da morte dele nós ganhamos vida. Se nós fizéssemos aquilo que Jesus fez, isso seria abominável diante de Deus. Era como se a gente estivesse dizendo que o sacrifício de Jesus não valeu, não foi suficiente. Embora a gente não seja chamado para repetir esse sacrifício, essa morte vicária, embora a gente não seja chamado para isso, nós somos convidados a, no caminho do Calvário, no jardim das aflições, partilharmos do sofrimento de Cristo, dos sofrimentos de Cristo. Será que você está preparado para vigiar com Jesus no jardim? Será que você está preparado para compartilhar com Jesus a oração angustiada que ele fez no jardim? A oração não apenas por ele, mas a oração por tantas pessoas que hoje estão sofrendo enlutadas, por tantas pessoas que estão sofrendo hoje em hospitais, por tantos profissionais da saúde que estão sofrendo há tanto tempo sem poderem se relacionar direito com a sua família, com medo de contaminar os seus familiares. Será que eu e você temos partilhado da oração e do sofrimento de Jesus por esse mundo caído, sem Deus? N.T. Wright, por fim, diz que os que carregam o nome de Cristo, nós, discípulos de Jesus, aqueles que carregam o nome de Cristo devem permanecer no jardim com Ele, até que a vontade do Pai seja feita. Jesus tomou todo o cálice. Jesus morreu por mim e por você para que tenhamos vida. Porém, existe um chamado hoje para nós. Nós que carregamos o nome de cristãos. Nós devemos, não apenas hoje, mas todos os dias da nossa vida, permanecer no jardim com Cristo, até que por fim a vontade do Pai seja feita. Até que nós subamos a montanha e morramos de uma morte digna
do Evangelho. Policarpo de Esmirna, aqueles cristãos que eram mortos por feras no Coliseu, só puderam ter uma morte tranquila e dignificar o nome do Senhor, porque o mestre deles passou sozinho pela aflição. E quando eles passaram pelo seu momento derradeiro, eles sabiam que não estavam sozinhos. Policarpo, enquanto era martirizado, pôde ver anjos vindo do céu para buscá-lo. O próprio Estevão, primeiro mártir da igreja, viu os céus abertos e Jesus à direita de Deus. Talvez você não tenha uma morte tão dramática e tão bonita como a de Policarpo, como a de Estevão, mas você pode ter certeza que sozinho você não estará. Tantos irmãos nossos, tantas irmãs nossas morreram nesse último ano em UTI sem poderem ver os seus familiares, mas sabemos que esses irmãos não morreram sozinhos. Não morreram sozinhos. No jardim das aflições que esses nossos irmãos passaram em UTIs, o Cristo estava ali, estava junto deles, partilhando da sua dor, partilhando da dor desses irmãos, dizendo: você não está sozinho. No seu sofrimento, o Cristo, que um dia provou o cálice da ira de Deus, diz também que você não está só. Ele está com você. Amém?